Então, galera, estamos de volta com o vídeo aula, né? A videoaula do bloco 14, da atividade de matemática do bloco 14, tá? Nesse bloco 14, nós temos uma atividade da apostila, né? A prova Brasil, a lição 9 e, aliás, a lição 10, não é isso? E uma atividade online, tá? Vai ser disponibilizado o link para vocês entrarem lá e fazerem, não é isso? Então, de início, mais uma vez, agradecer os que entraram já, que se inscreveram no canal da escola, na CVC TV, tá? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, porque inscrito é bom, porque quando o professor colocar um vídeo, aí marca a sinetazinha, né, de notificação, já aparece aí uma notificação de que foi postado o vídeo, enfim, ok? Então, para vocês, meu abraço, carinho, saudade, esperamos que tudo isso passe para a gente se reencontrar. Então, sem mais delongas, vamos ver a explicação da atividade desta semana, do bloco 14 de matemática, beleza? Então, mais uma vez, seja bem-vindo à CVC TV, o canal da Escola Cirico Vicente, o seu canal, tá bom? Então, galera, no vídeo de hoje, iniciaremos pela explicação da apostila, ok? Apostila de matemática. Na apostila de matemática, na lição 10 dessa semana, no bloco 14, vai falar de área. Aí logo no início, lá na página 90, vocês têm uma breve explicação do que seja a área, as principais áreas de retângulo, quadrado, triângulo, tá? Tem outras áreas, cálculo de outras áreas, mas esses três dá embasamento às outras áreas, área de outras figuras. Então vamos nos atentar a essas três, tá? Retângulo, quadrado e triângulo. Não é uma matéria difícil, nós já conhecemos muito. Aí eu fiz aqui um breve resumo para ter um ponto de partida, para a gente relembrar, ok? Então eu tenho a área de um retângulo. Como é que se calcula a área de um retângulo? Simplesmente pegando duas dimensões, comprimento e largura ou altura. O nome altura ou largura vai depender de como você está vendo o objeto, tá? Até a apostila está chamando de base, né? Então, tá aqui um retângulo qualquer. Como é que eu calculo a área dele? Esse lado vezes esse. Que, por exemplo, sendo um terreno, eu chamo de comprimento vezes largura. O que importa é que eu tenho que multiplicar esses dois lados, né? Comprimento, que aí chama de base. Base por quê? Porque seria isso aqui, ó. É como se esse retângulo estivesse aqui em cima da minha mão. Aí o livro chama de base, mas a pena não. O importante aqui é o comprimento vezes a altura. Pegou esses dois números, multiplica eles dois, já tem uma área do retângulo. A área do quadrado, mais fácil ainda. Como o quadrado, todos os lados são iguais, não é isso? Isso é o que caracteriza um quadrado, todos os lados serem iguais. Então basta você multiplicar o quadrado, né? Elevar o lado ao quadrado. Um lado vezes o outro. Se o quadrado, por exemplo, tem 5, o lado do quadrado é 5 centímetros, é só multiplicar 5 vezes 5. Né? Porque todos os lados serão iguais, todos os lados serão 5. Você pega e multiplica um lado pelo outro. 5 vezes 5. Tranquilo? E, por último, a nossa explicação, a área de um triângulo. A área de um triângulo é
quase do mesmo jeito da área de um retângulo. Qual é a diferença entre um e outro? Simplesmente uma característica que tem em relação aos triângulos. Ó, quadrado, dá no mesmo. Se você observar, veja o que vai acontecer. Olhe para esse retângulo. Quando eu fiz isso aí, o que foi que eu obtive? Quando eu passei essa diagonal aí, vermelha aqui, nesse retângulo, que foi que nós vimos? A professora virou dois triângulos. Um triângulo aqui, né? E o outro triângulo do lado de lá. Pronto. Entenderam? Então, se eu tenho um triângulo e eu quero calcular a área dele, eu faço igual eu fiz no retângulo. Porém, eu preciso dividir para 2. Por que eu preciso dividir para 2? Quando eu multiplico a base, o comprimento, pela altura do triângulo e divido para 2. Por quê? Justamente porque é a mesma forma, observe, é a mesma forma do retângulo. Ó, a base vezes a altura, o comprimento vezes a altura. Só que eu divido para 2 porque o retângulo forma dois triângulos. Só isso. Ok? Então, basicamente, nós vamos trabalhar as 3 atividades dessa lição usando esses princípios, esses conhecimentos. Por isso que eu fiz questão de princípio, colocar aqui e fazer essa breve explanação, ok? De antemão também, antes de passarmos para a atividade em si, quero que vocês observem uma coisa, tá? Tem um triângulo qualquer, pronto. Esse não é um triângulo retângulo, tá? Vamos olhar até um triângulo retângulo. Pronto, vou botar um triângulo retângulo. Esse quadradinho aqui, com essa bolinha dentro, é para não ter dúvida, independente do desenho ser bem feito ou mal feito, ele lhe dá uma certeza. Se um triângulo tiver esse quadradinho com essa bolinha dentro, pode ter certeza que ele é um triângulo retângulo. Significa que este ângulo é reto, por isso triângulo retângulo. É um triângulo de 90, é um ângulo de 90 graus, beleza? Bem, aqui tranquilo. Comprimento do triângulo é esse. Esse é o comprimento, também na linguagem matemática chamada de base. Consequentemente, essa é a altura do triângulo. Aqui ninguém tem a menor dúvida de que isso aqui é a altura do triângulo. Então, se eu quisesse calcular a área desse triângulo retângulo aqui, era só saber quanto mede a altura, quanto mede o comprimento e multiplicar os dois valores. Vamos imaginar que a altura seja 3, o comprimento seja 4 centímetros. Basta eu multiplicar 3 vezes 4 e dividir para 2, né? 3 vezes 4, 12, dividido para 2, 6. Então, já sei que iria dar 6. Ok? Porque eu, né? A fórmula não é essa. Comprimento, base ou comprimento, tá no mesmo. A letra aqui, a sopinha de letra não faz diferença. Vezes a altura dividido para 2. Essa não é a fórmula para cálculo de área de triângulo? Beleza. Só que eu quero que vocês prestem atenção num triângulo que não seja retângulo. Beleza? O retângulo, beleza. Olhou, já sabe que a altura é essa linha vertical. É a altura, não tem como não ser. Mas nesse, aonde é a altura, qual é a altura desse? Não é verdade? Aí, gente, não é essa. Não pode ter altura deitado, né? Altura em pé. Não pode ter altura deitado. Quer medir minha altura? Tenho que ficar assim. Não posso ficar assim, né?
Da mesma forma, não é essa, nem é essa. E onde é, professor, que é a altura? A altura não tem que estar assim bem na vertical, não tem? Ó, já estou até mostrando como é. A altura não é essa? Vamos lá pro triângulo, o triângulo está atrás de mim. Então, a altura é essa aqui, ó. Tem que ser uma linhazinha bem reta que forme aquele quadrado, a gente bota a bolinha para identificar que é um ângulo reto. A altura desse triângulo é exatamente essa. Tem que sair do vértice bem retinho até a base. Então a altura é essa linha aqui, ok? Porque nós vamos precisar saber disso lá na atividade. Então vamos lá para a atividade. Atividade 1. Maria comprou um terreno de formato retangular. Infelizmente a apostila eu não tenho no notebook para que eu possa tá mostrando a vocês. Vocês têm a de vocês aí, eu tenho a minha aqui na minha frente, ó. Quando eu olhar para baixo é porque eu estou com a minha apostila olhando para ela, beleza? Lógico. Então a Maria comprou um terreno de formato retangular e pretende construir uma casa também de formato retangular que ocupará apenas uma parte desse terreno, conforme indica a figura ao lado. Então tá aqui a figura, vou fazer um rascunho aqui. Esse aqui é o terreno da Maria, mede quanto? 75 metros de comprimento por 40 metros de largura. Não é isso? Esse é o terreno da Maria. O que que ela pretende? Construir uma casa aqui dentro. Pretende construir uma casa aqui dentro. De que? 24 metros de comprimento, largura. Aí nós não vamos discutir como é chamado esse daí. Por 18 metros de... geralmente o comprimento é o que é maior, né? Por isso o nome comprimento. Comprido. Então, 24 metros de comprimento por 18 de largura. O que que pergunta? Qual é a área do terreno comprado por Maria? Qual é a área do terreno? Que área do terreno será ocupada pela casa que Maria vai construir? Então nós vamos responder duas perguntinhas. A área total do terreno, esse de azul, e qual a área que será ocupada pela casa? Pronto, eu vou calcular duas vezes para responder a primeira pergunta, a área do terreno todinha, e depois calcular a área da casa. Tranquilo, não é isso? Basicamente é isso. Aí nós já conhecemos o modelo do livro A Prova, perguntinha do compreenda, aqui na letra A, o que é solicitado na atividade. Responde essas duas perguntinhas, que tem os dois pontinhos aí vermelho. É isso? Todo mundo já sabe. O terreno comprado por Maria tem a forma de um polígono de quantos lados? E aí, o terreno da Maria, que é esse grande, no caso de vocês, é em creme, né? Às vezes cor em apostila assim, em livro, eu não sei muito bem não. Pois é. Então, o terreno aqui tem a forma de um polígono de quantos lados? Que polígono é esse? 4 lados, né? 1, 2, 3, 4. 4 lados. Que polígono é esse? Ré. Isso mesmo. Letra C. A parte do terreno que será ocupado pela casa tem a forma de qual polígono? Quantos lados ele tem? Da mesma maneira. 4 lados. E tem a forma de quê? Quadrado? Quem foi que falou? É isso? Não, padre? Não, foi não. Eu que me equivoquei. Eu tô ouvindo vocês aí. Não pode ser um quadrado.
Qual é a característica de um quadrado? Todos os lados iguais. Não pode? Aqui é 18, aqui é 24 de comprimento por 18 de largura. Não pode ser um quadrado, né? Responda. A parte do responda que é o principal. Foram dadas as medidas de quanto lado desse terreno? De 2, né? 1, 2, 1, 2. Não são 4 lados, mas só foi dada a medida de 2. Por quê? Porque não precisa colocar os outros. Quanto mede esse lado? Ora, professor, se daqui para cá mede 75 metros, daqui para cá é igual. Só pode ser 75 metros. Se daqui para cá é 40, desse lado também é 40, né? Por isso que não precisa escrever o 40 aqui e nem precisa escrever 75 aqui, ok? Isso entendido, não é isso? Então, é possível descobrir as medidas que faltam? Acabei de mostrar para vocês que sim, né? Que não precisa, justamente porque a gente sabe que o outro lado é igual. Então, B, quais são as medidas do terreno? Agora, na hora de você colocar a medida do terreno, você tem que botar as 4 medidas. Precisa, professor, botar 40 metros e 40 metros? Precisa. O terreno não tem 4 lados? Então tem que ter as 4 medidas. De todos os dois. Tanto do terreno quanto da casa. Beleza? Vocês botem terreno. Aí bota as 4 medidas dos 4 lados. Casa. As 4 medidas dos 4 lados. Ok? C. Que operação deve ser feita para calcular a área desse terreno? É o que mesmo? Adição? Ou somar? Que 24 mais 18? Não, multiplicação, não é? Que a gente já viu lá no início. Beleza? Pra frente. Determine a área do terreno que Maria comprou. Pronto, agora as perguntinhas, gente. Beleza, né? Vamos lá. Você bota letra D. Determine a área do terreno que Maria comprou. Então, determinando a área do terreno aí, você só fazer 40 vezes 75. Aí monta a continha, né? Pode ser assim, eu já expliquei que quando eu estou multiplicando números que tem a zero, eu devo, para facilitar, né? Eu devo deixar o zero assim sozinho. Aí é só baixar esse zero. Já expliquei isso. É só multiplicar 4 vezes 5, 4 vezes 7. Só um detalhe. Quando se calcula a área desses polígonos, dessas figuras, a resposta é dada ao quadrado. Por quê? Porque justamente a gente multiplica as duas dimensões, largura vezes comprimento. Então, na resposta, eu tenho que botar, no caso aqui não é metro, metro ao quadrado, beleza? Ele até dá aqui, esse terreno tem área igual a, aí tem um risquinho para você botar a quantidade. Olha aí como tem m ao quadrado, quer dizer metro ao quadrado, beleza? Então, para a área do terreno é essa. Aí na letra F, quais são as medidas da casa? 24D, você tem que escrever, né? Quais são as medidas? 24D comprimento por 18 de largura. É essa. Aí na letra F, qual é a área da casa? Aí do mesmo jeito, agora você já sabe calcular a área, né? É só multiplicar 24 vezes 18. Aí monta a continha, como aqui não tem zero, vai ter que ficar desse jeito, beleza? Aí tem um risquinho para você completar e não precisa nem você botar o metro ao quadrado lá na resposta, porque já tem na apostila, ok? Vamos para a atividade 2, beleza? Eu estou até correndo, não quero que fique muito grande a videoaula, e é um assunto relativamente simples, e vai ter uma questão aqui que vai requerer um pouquinho mais de tempo. Então vamos lá para a atividade 2.
Então, galera, na atividade 2 tem aí, Júlia é arquiteta. A pedido do prefeito, vai projetar uma praça de formato triangular. No projeto inicial, ela representou a praça em uma folha de papel quadriculada, igual a essa que vocês têm. Quadriculado, papel quadriculado, é quando tem esses quadradinhos aqui, né? Que vocês têm aí na apostila de vocês. Pronto. Veja a figura. Aí, já desenhei até aqui, para me explicar melhor. Qual será a área ocupada por essa praça? Lá na atividade 1, nós calculamos a área de retângulo. Nessa atividade 2, nós já vamos calcular a área de triângulo. Então tá aqui a praça que a Júlia projetou no papel quadriculado. E aí você deve perguntar, professor, quanto mede a altura? Quanto mede o comprimento, a base do meu triângulo? Veja na apostila de vocês, que ele diz que cada lado de um quadradinho desse, da malha quadriculada, é 5 metros. Então, é só você olhar quantos quadradinhos tem esse lado do triângulo. Quantos quadradinhos tem? Conte aí. 1, 2, 3, 4. Tem 4. Se cada um mede 5, né? Cada ladinho é 5 metros. Então, quanto eu tenho? 20 metros de altura, né? No caso aqui, triângulo, né? Na praça seria largura. E o comprimento, a base, tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4. 4 também, professor. Se é 4 também, cada um é 5, então vai ser 20 metros. Pronto. Pronto. Ele bota essa malha quadriculada, gente, para não entregar só o desenho 20 por 20. Aí você já sei como fazer. Aí ele bota, eu vou botar aqui na malha quadriculada e dizer que cada ladozinho mede 5 metros, que é para mim ver se eles conseguem descobrir quanto mede o comprimento e quanto mede a largura desse triângulo, dessa praça. Só para isso. Mas a gente é esperto. Aí vem as perguntas, né? Compreenda. O principal é responder a pergunta: qual será a área ocupada por essa praça? Pronto. As outras é para você ir compreendendo, beleza? Qual é a tarefa proposta na atividade? Vocês já sabem. A praça tem formato o quê? A praça tem formato retangular, retangular. C. Quantos lados possui a praça? Esse bicho tem quantos lados? D. A praça tem a forma de qual polígono? Como é que é chamado? Eu ouvi alguém falar um círculo. A pandemia tá deixando alguém aí meio perturbado, né? Eu já estou, mas não fui eu que falei círculo. Letra E. De acordo com o projeto de Júlia, os lados dos quadradinhos da malha em que a praça foi desenhada representa que medida? Cada ladozinho dessa malha quadriculada aí no projeto da Júlia representa que medida? Tá aí o número aí e a letra 5 metros, não é isso? Responda. Observe a figura anterior, que é esse da atividade, né? Esse triângulo. Quais serão as medidas da base e da altura do triângulo que representa a praça? Tá aqui. A medida é essa, né? Comprimento, altura ou largura, tanto faz. B. Aí ele vai explicar aqui, gente, aquele processo de pegar uma folha de papel, tal, para você compreender
aquela história que eu expliquei lá no início, que esse triângulo, se eu desenhar outro para cá, se eu desenhar outro para cá, eu formei um retângulo. É isso? Por isso que divide para 2. Aí é isso aí. Ele vai explicar aí, vou pular isso aí, porque para a gente não perder tempo. Considerando que cada quadradinho da malha tem 1 centímetro de comprimento, qual é a área do retângulo do quadrado 1? É só você contar aqui para responder esse primeiro pontinho preto aí, da letra B. É só contar quantos quadradinhos tem nessa figura 1, no primeiro retângulo aqui. Só contar. Aí você vai dizer, a área do retângulo do quadrado 1 é tantos centímetros. Você contou e responde aí nessa linhazinha. Qual é a área do triângulo no quadrado 3? É o quê? Se a figura 1 todinha dá 18 quadradinhos, só a metade, se esse aqui, por exemplo, der 18 quadradinhos, só o triângulo vermelho é quanto? Não é a metade, não? 9 aqui, né? Se todinho der 18, desse lado tem 9, desse lado também tem 9. Então, a figura 3 vai ter a metade da quantidade que você contou aqui na figura 1, no retângulo 1 aqui. Beleza? Se juntarmos dois triângulos iguais, aquele que representa a praça, dois triângulos iguais, podemos formar um retângulo de quais medidas? Agora, olhando para a minha figura vermelha e a partezinha azul formou uma figura. Que figura é essa? Um retângulo com essas medidas. 20 de comprimento por 20 de largura. E aí, agora responda. Qual é a área ocupada pela praça? É só calcular. Como é que a gente calcula? Calcula a área. Nós vamos multiplicar 20 vezes 20. É assim que a gente calcula. E depois dividir para 2. Não é? Por que para 2? Porque eu formei 2 triângulos. Então você multiplica 20 vezes 20 e depois divide para 2, justamente para 2 triângulos. O resultado é o resultado de 1, que é o da praça, ok? Primeiro você multiplica 20 vezes 20. Eu não me canso de relembrar vocês que na hora de multiplicar números que tenham zero, para facilitar, a gente deve fazer isto. Deixa esse zerinho sozinho. Esse aqui. Porque facilita. Porque às vezes 20 vezes 20, ih, professor, sei não. É difícil. Mas quando você faz isso aqui, você baixa esse zero. Aí na prática ficou o quê? 20 vezes 2. Né? 2 vezes 0, 2 vezes 2. Beleza? Aí depois que você fizer essa multiplicação, você pega e divide para 2. Tá? Aí você vai encontrar o valor desse triângulo vermelho, que é a praça, que representa a praça. Beleza? Vamos para a atividade 3. Ok, gente? Então, na atividade 3, um artista quer pintar um mural. Para isso, fez um esboço com medidas proporcionais às medidas da parede que pintará, em um quadriculado que representa toda a parede, como na figura abaixo. Sabe-se que ele precisará dar 2 demãos de tinta de cada cor e que o rendimento da tinta utilizada, informada pelo fabricante, é de 10 metros quadrados por litro. Tá? O rendimento é esse. Em cada litro de tinta,
dá para pintar 10 metros quadrados. É isso? Quantos litros de tinta de cada cor ele deverá comprar? Observe, a malha quadriculada corresponde à parede. Então, a malha quadriculada, para ajudar a vocês calcular os lados de cada um dessas figuras, tá? Cada ladozinho do quadrado, segundo a medida aí, é de 2 metros. Então, cada quadradinho mede 2 metros, tá? Como é quadrado, cada lado 2 metros, independente de posição. É isso? Já que é um quadrado todos os lados são iguais. Então, pronto. Com essas informações, olha que lindo, representei o meu desenho perfeitamente. Vamos olhar para o nosso desenho. Claro que não tem as cores igual a da apostila, né? Porque eu não tenho verde, eu não tenho amarelo. Aí eu usei preto, mas para só variar, tá? Mais ou menos parecido. Como é que a gente calcula, professor, a área dessa figura, que é todo cheio de coisa? Vamos olhar quais são as figuras que tem nessa, né? Quais polígonos tem nessa figura? Isso aqui, vamos começar por aqui. Esse vermelhinho, que na apostila de vocês é amarelo, que figura é essa? Ah, professor, um triângulo. Muito bem. O pretinho aqui na apostila de vocês é verde. Que figura é essa aqui? Professor, um triângulo. Que figura é essa? Professor, um triângulo. Olha, já descobrindo que tem 3 triângulos. Isso aqui é um 2, 3, 4, 5, um pentágono. É isso? E professor, como é que calcula a área de um pentágono? Essa deve ser a primeira pergunta que vocês querem fazer para mim, né? Nós não vamos calcular a área de pentágono. Não vamos. Eu já vou até me antecipar a essa explicação. As questões é uma consequência. Gente, e se eu fizer isso aqui? Posso fazer isso? Posso? Posso. Que figura eu formei? Desse pontilhado para cá. Ah, o professor fez um novo triângulo. Que grande descoberta você fez. E agora, se eu ligar esses pontinhos aqui? Que figura ficou aqui em cima? Professor, um triângulo. E aqui embaixo? Professor, um retângulo. Pronto. Agora é só calcular a área de cada um deles. Para saber a cor azul, você vai calcular a área desse triângulo, desse retângulo, depois soma. Para saber qual a quantidade de tinta amarela, basta calcular a área desse triângulo. Para saber qual a área, a quantidade de tinta verde, calcula a área desse triângulo. E para saber a quantidade de tinta vermelha, calcula a área desse triângulo. Pronto. Aí, como a tinta azul é toda essa parte aqui, para saber a quantidade de tinta azul, você calcula a área desse triângulo, guarda para ali. Calcula a área desse triângulo, guarda para ali. Calcula a área desse retângulo, guarda para ali. Aí soma as 3 áreas. Soma a área desse triângulo com a área desse triângulo com a área desse retângulo. Aí eu tenho a quantidade de tinta azul. Entendeu? Pronto. Aí fica fácil. E alguém está perguntando como é que calcula a área de triângulo? Não acredito. Nós acabamos de ver na questão 2 como se calcula a área de triângulo. Beleza? Já vou até mostrar o caminho que você deve fazer. Vamos lá. Calculando a tinta vermelha.
Porque lá vai ter as perguntas, mas eu já vou explicando aqui, tá certo? Eu vou numa tocada só. Com certeza, as perguntas vai. Faça aí, calcule para descobrir a tinta vermelha. Eu já estou explicando aqui. Com certeza tá desse jeito, as perguntas, né? Não, ele quer só tudo de uma vez, então já vamos logo. Então vamos calcular logo a área da tinta vermelha. Ok? O que você deve fazer? Pronto. É um triângulo retângulo. Pode olhar que é um triângulo retângulo. Olha aí na sua apostila quantos quadradinhos tem esse ladozinho aqui do triângulo amarelo de vocês. Quantos quadradinhos tem esse lado aqui, o lado direito do triângulo amarelo de vocês? É a altura. Tem quantos? Professor, tem 3. 3 quadradinhos. Vezes, agora o ladozinho de cima. Deixa eu apagar aqui. O ladozinho de cima tem quanto? Tem quantos quadradinhos? Olha aí. 1, 2, 3, 4. Professor, tem 4 quadradinhos. O lado de cima do triângulo amarelo. Que tinta vermelha, cara. É porque o meu tá vermelho, mas no livro, na apostila, é amarelo, né? A tinta amarela, né? Nós estamos no triângulo amarelo, é porque o meu aqui tá pintado de vermelho, eu embarquei, ó. Então tem 4. Pronto. Aí não é um triângulo, nós não vimos que triângulo, como é que a gente faz? Multiplica o comprimento, a altura pelo comprimento e divide para 2. Pronto. Fazendo isso aqui, vai lhe dar a quantidade de área da tinta amarela. Vamos agora para a tinta verde. Vocês viram onde é que é a altura de um triângulo que não seja retângulo? A gente viu, não viu? Lá na explicação. Porque aqui é um triângulo retângulo, então a altura era essa. Só que esses dois não é retângulo. Como é que eu vou descobrir qual é a altura do triângulozinho verde? Eu tenho que contar os quadradinhos aqui neste ponto aqui do meio, ó. Olha aí no triângulo verde, exatamente aqui neste ponto, bem no cantinho aqui, ó, no vértice, até lá em cima, tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3. Pronto, eu já sei que a altura desse triângulo, agora para tinta verde, vou botar logo aqui para mim não me enganar, né? Para tinta verde, então vai ser 3 de altura vezes, agora eu tenho que contar esse lado aqui, não é? O comprimento do triângulo, a base do triângulo. Olha aí no triângulozinho verde, daqui até aqui, ó, até ele encostar no amarelo, tem quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Então você multiplica 3 vezes 11 e novamente divide para 2. Aí é só botar o resultado lá para saber a quantidade de tinta verde. Tinta vermelha, para saber a quantidade de tinta vermelha. Vamos lá para o triângulozinho vermelho. Aonde a altura desse aqui? Professor, a altura desse é esse. Não, senhor. Esse aqui não é a altura desse triângulo, não. A altura desse triângulo é onde? Bem no vértice, não é?
bem no vértice, é bem aqui, ó, saindo do vértice até aqui, ó, em linha reta. É isso? Então, conte quantos quadrados são. 1, 2, 3. 3 também. 3 vezes. Agora, a base é esse aqui todinho, ó. Conte quantos quadradinhos tem aqui todinho no vermelho. De uma ponta a outra. Tá? Do triângulo vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, né? Pronto. Então vai ser 3 vezes 6 dividido para 2. Aí vai lhe dar o total de tinta vermelha. Falta o que agora? Descobrir a tinta azul. E a tinta azul, nós vamos ter que calcular 2 triângulos, a área de 2 triângulos e de 1 retângulo. Vamos logo para os triângulos. Esse triângulo aqui é retângulo. Aí sim, por ele ser retângulo. Por que, professor, que ele é retângulo? Gente, olha pra cá. Não tá bem em pezinho, não. Esse lado aqui. Se tá bem em pezinho e esse tá bem em pezinho, pode ter certeza que esse é um triângulo retângulo. Então, a altura desse é essa medida. Daqui até aqui, esse cantinho, ó. Lá no cantinho vermelho, ó. Você... Olha quanto é. Quantos quadradinhos tem? 1, 2, 3. Professor, é 3. Então, nós vamos calcular o triângulo 1. Então, o triângulo 1, vou chamar de triângulo 1, é 3 de altura. E quanto é a base dele? Daqui, desse cantinho, até aqui. Quanto é? É bom que você passe um lápis demarcando. Eu não fiz uns pontilhados. Você pode riscar sua apostila para você saber da onde é que você tem que contar. Senão você conta quadradinho passando dessa linha aqui. Não pode, senão não vai dar erro. 1, 2, 3. Professor, é 3 também. Então você multiplica e divide para 2 para encontrar o valor do triângulo 1. Vamos calcular o triângulo 2, azul, da tinta azul. Esse de cima. Vamos botar aqui, triângulo 2. Qual é a altura do triângulo 2? Esse lado? Não. Esse lado? Não. Como é que eu sei? A altura de um triângulo que não é retângulo, pega lá do vértice, professor. Aqui, ó, desce bem em linha reta. É isso? Aí é só olhar quanto. Por isso que eu peço para vocês pegarem o lápis de vocês e marcarem, que aqui tem que tomar cuidado, né? Como tudo é azul, se você não demarcar, passar um risquinho aí na apostila de vocês, vocês não vão saber quando vier aonde parar, né? Então, é só daqui pra cá, até aqui, na areazinha azul de vocês. É 1, 2, 3. É 3, professor. Vezes, agora, a base dele, daqui, desse cantinho do vermelho aqui, ó, com a união do vermelho com o verde, até a partezinha aqui do encontro com o amarelo. Quantos quadradinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Segundo meus cálculos aqui é 12. Olha aí direitinho se é. Seu professor já está ficando cego. Pronto. Então você multiplica 3 vezes 12 e depois divide para 2. E por último, falta o quê? Calcular a área do retângulo, né? Vou botar bem aqui. Tá dando para vocês verem, né? Área do retângulo. Do retângulo azul. Vamos lá, a área do retângulo azul, nós já... Como é que calcular a área do retângulo? Base vezes altura. Ou comprimento vezes largura, né? Tá no mesmo. Conte quanto tem o lado desse retângulo. O professor é o mesmo lado do triangular, né? Não é igual? Quanto deu daqui pra cá? 12. Então daqui pra cá vai dar quanto? 12. E a altura
do cantinho amarelo até o cantinho aqui. Até o cantinho aqui, dá quanto? 1, 2, 3. 3. Então, as medidas é 3 vezes 12. Pronto. Como se trata de retângulo, é só essa medida. Pronto, gente. Faça isso. Tá, aqui tá um só, né? É um quadro pequeno, mas tá aí. Então, você, só relembrando. Para calcular a tinta amarela, multiplica 3 vezes 4 primeiro. 3 vezes 4 dá 12, não é? Vou deixar bem claro para você. O que é que você tem que fazer? Então, pronto. Multiplica 3 vezes 4, 12. Agora, pega o 12, divide para 2, que dá quanto? 6. Aí bota metro quadrado. Então, já se sabe que de tinta amarela, o pintor vai gastar 6 metros quadrados de tinta. Verde, multiplica 3 vezes 11 e depois divide para 2. Para a tinta vermelha, 3 vezes 6 divide para 2. Retângulo, 3 vezes 12. Aqui não divide para 2 não, cuidado. O retângulo ninguém divide para 2. É só o comprimento que é 12 vezes a largura que é 3. Pronto. O triângulo 1 da tinta azul. Lembrando que tudo isso aqui é tinta azul. Triângulo 1, triângulo 2 e retângulo, tudo é tinta azul. Ok? Então, para saber quanto vai gastar de tinta azul, você vai fazer essa, saber quanto é esse triângulozinho, quantos metros quadrados de tinta no triângulo 1, quantos metros de tinta no triângulo 2, quantos metros de tinta no retângulo e somar os 3 para saber a quantidade de tinta azul, ok? Aí, o que é que ele diz? Que cada metro quadrado pinta 10, não, cada litro de tinta pinta 10 metros quadrados, não é isso? Só que o cara aqui, o pintor, vai dar 2 demãos. 2 demãos. Beleza? Então, se ele vai dar 2 demãos, toda essa área aqui será multiplicada por 2. Vamos imaginar que você tenha, ele quer quanto litro de tinta de cada cor ele deverá comprar, né? Então, para saber a quantidade de cor, de tinta que ele deverá comprar, você vai pegar e vai dobrar. Tinta amarela não deu 6 metros quadrados, mas ele não vai comprar, ele não vai dar 2 demãos, não é? Então é o dobro. Significa que de tinta amarela dá 12 metros quadrados. 1 litro não pinta 10 metros. Então ele vai ter que comprar 2 litros, né? Por quê? Porque deu 12. Professor, e agora me lascou, não entendi muito bem não. Gente, o que é 2 demãos? O fabricante diz que o rendimento, presta atenção, sabe-se que ele, o pintor, o artista, né? Artista, se alguém quiser deixar furioso um artista, aqueles que é pintor, né? Tipo Leonardo da Vinci, você chama ele de pintor. Ele é um artista. Quando muito você chama artista plástico, mas não vai chamar de pintor não. Pintor é pintor de parede, né? Então o artista precisará dar 2 demãos. Professor, que diabo é demão? Gente, é você... Pronto, tá aqui. Eu vou pintar minha parede aqui, tá? De preto. Eu passo a primeira vez, deixo secar essa parede, depois
como o preto não ficou bem fechadinho, né, bem pintadinho, eu venho e passo de novo o que nós, na nossa casa, pode ter certeza, a gente não chama de demão, chama de mão. Eu vou passar uma mão de tinta? Pergunte seu pai. Talvez, a não ser que ele seja um pintor mesmo, a profissional, ele vai chamar de demão. É o que a gente chama de mão. Passa uma mão de tinta. Pronto, é cada vez que você pinta. Então o pintor, o artista, diz que vai passar duas demão. Como o amarelo deu 6 metros, a área da partezinha amarela, 6 metros de tinta, como ele vai pintar duas vezes, duas demão, significa que é 12, que é o 6 duas vezes, dá 12. Agora todo mundo entendeu? E assim com cada uma das cores. O que der em cada uma dessas cores, a cor amarela, a cor verde, a cor vermelha, você duplica, você dobra, para saber quanto de tinta ele vai precisar. Aí vem a outra questão, ó. Ele não quer saber quantos litros de tinta ele vai gastar para cada cor. Vou pegar a amarela. Nós já sabemos que com tinta amarela, o artista vai precisar de 12 metros quadrados, né? Porque não é o dobro, ele não vai passar duas vezes. 6 mais 6, 12. Então eu sei que ele precisa comprar 12 metros quadrados de tinta. Aí, segundo o fabricante, segundo o problema aí, o rendimento da tinta utilizada, informada pelo fabricante, é de 10 metros quadrados por litro. Ou seja, cada litro de tinta amarela, de todas as cores, cada litro de tinta que o artista compra, dá para pintar 10 metros. Como a tinta amarela que o artista vai precisar é de 12 metros, se ele comprar só 1 litro de tinta, dá? Já que o litro só dá para pintar 10, dá não, né? Então ele vai ter que comprar 2, vai sobrar. Mas ele vai ter que comprar 2 litros de tinta amarela. Aí você faz isso com todas as outras cores. Vamos imaginar que tu fez aqui a tinta verde. A tinta verde deu 15 metros. Nessa conta, deu 15 metros. Significa que vai dar 30 metros, né? Porque ele não vai passar duas mãos, né? O dobro, 30. Aí ele precisará de quanto de tinta? Quanto litro? Ah, isso aí é fácil. Ele comprando 3 litros dá certinho. Entenderam? Beleza, gente? Então é isso, galera. As perguntinhas eu já respondi tudo. Aí é só detalhe, né? Qual é a tarefa proposta na atividade? Saber quantos litros de tinta. Como não tem um pontinho preto, o pontinho vermelho, né? A pergunta é essa: saber quantos litros de tinta de cada cor o artista deverá comprar. Essa é a pergunta. B. Quantas e quais cores serão utilizadas no mural? Quantas cores são? 1, 2, 3, 4, né? Aí você cita o nome das 4 cores que tem aqui no mural, né? C. Qual é o formato da parede? E quais são suas medidas? A parede, a parede não é a pintada, não. A parede é essa malha quadriculada todinha. Essa pintada é apenas um mural que o cara vai fazer, que o artista vai fazer na parede, tá? Ok? A parede é essa partezinha, se vocês olharem aqui direitinho, tem a malhazinha quadriculada sobrando aqui, ó. A parede é essa parte aqui todinha. Significa que é só você contar quantos quadradinhos tem de um lado a outro aqui, ó. Nesse quadriculadozinho. No de vocês dá pra ver, aqui não dá pra ver não. Vou contar aqui. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Ó, eu já me perdi. Os quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Acho que é 17. Assim, no comprimento. Aí cada um é 2 metros. Então, 17 vezes 2, 34. Então, eu sei que no comprimento é 34. Olha aí quanto é na largura ou na altura, tá? Faça a mesma. Conte quantos quadradinhos tem aqui em branco. Aí multiplique por 2. Ok? Qual tinta será mais utilizada e qual será menos utilizada? É só você olhar para a figura e olhar qual é a maior cor que tem aqui, o maior espaço que tem aqui, cor tal. E qual é a menor? Aonde é que tem menos tinta aqui? Qual é a tinta que tem menos aqui? Aí você responde. A maior e a que tem menos, né? A que tem mais tinta e a que tem menos tinta. Qual é a cor? E aí vem as perguntinhas que na sequência é o que é para fazer. Letra A. Quantos triângulos aparecem na figura que será pintada? Ah, professor, a gente conta com essas aqui? Conta não. Com essas aqui que a gente fez na parte azul? Conta não. A resposta da letra B, é A do responda, é quantos triângulos aparecem na figura. Na hora que eu olho aqui para a figura, eu vejo quantos triângulos. Um amarelo, um verde e um vermelho. Pronto. Os outros nós fomos procurar eles depois, separar. Por isso, pontilhado. Que em azul é uma figura só, um pentágono. B. Determine a área de cada triângulo da figura. Pronto. Você pode até botar triângulo amarelo, triângulo verde, triângulo vermelho. Aqui. É só fazer isso. O triângulo amarelo já está até feito, né? É verdade? Tudo montadinho. Então pronto, gente. É isso aí na apostila, tá? Aí a letra C, a parte azul, já explicando, tá aqui a parte azul pra cá, né? Aí na letra C, como é que a gente faz? Letra D, com base na respostaria ou calcule a área do polígono identificado, que é essa parte aqui. Ou seja, a C e a D é esse lado aqui, ok? A D para você realmente calcular do jeito que tá aqui, beleza? Aí a E, calcule a quantidade de tinta de cada cor que será utilizada. Agora na letra E, aí é que você vai pegar os valores que deu lá na letra B, né, e vai duplicar todas elas e depois olhar, tirar 10, né, dividir por 10 e olhar quanto litro de tinta cada um deu. Como no caso aqui da tinta amarela. Tá? Tinta amarela, como vai precisar de 12 metros quadrados, tem que ser 2 litros. Porque 1 litro só pega 10. Beleza? Ok? Nenhuma dúvida? Beleza. Quando vocês mandarem as respostas para mim daqui para sexta-feira, né, as fotos da atividade, eu vou ver se assistir o vídeo se entender. Ok, gente? Bem, aí, como na nossa atividade do bloco do 14 dessa semana, tenha essa atividade da apostila e uma online, eu vou apenas, e somente apenas, mostrar qual vai ser a atividade online, tá? Primeiro porque não é avaliativa a atividade online. É e não é. Lógico que não é, porque não vou dar nota, vocês terão a nota, porque o programa, na hora que você termina de responder, clica no enviar e já digo, a sua nota é tanto, 10 de 10, 8 de 10, mas aquela nota não serve, assim, não serve para você. Ah, professor, ganhou um 8, cadê meu 8? Não. Mas para mim, eu vou avaliar como é que os alunos estão entendendo esse assunto, beleza? Então,
Em função disso, eu também não vou explicar uma por uma questão, tá? Vou fazer um panorama, o que é que vocês irão encontrar nesta atividade, ok? Então, vamos aqui. Vamos ver aqui. Deixa eu dar um zoom. Pronto, isso aqui é o mesmo assunto aí, as mesmas páginas que eu boto para vocês aí no grupo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Oh. Pronto, só não tem isso aqui, ok? Porque aqui tá dizendo xerocado, porque isso aqui vou dar para os alunos que não acompanham aqui no grupo. Mas é essa aqui a atividade que vocês vão encontrar lá online, quando eu colocar o link para vocês. Análise de gráfico, tá? São 10 questões, análise de gráfico. Aí, o gráfico mostra o preço de 6 medicamentos aqui. Remédio 1, remédio 2, aqui embaixo, tá vendo? Remédio 1, remédio 2, remédio 3, remédio 4, remédio 5, remédio 6. Aí, quanto gastaria uma pessoa se comprasse os remédios 1 e 5? Muito simples, né? O remédio 1 custa R$12. Você só precisa saber quanto custa o remédio 5. Veja que não tá bem na linhazinha não, ó. Essa linha é de quanto? 16. E a linha de cima, 18. Então tá no meio, né? Esse é o segredo dessa questão. Você pode dizer, é tão besta. É porque tem essa pegadinha aqui. Aí é só somar o 12 com o total que se acha que é isso aqui, tá? Aí tem as opções. Na questão 2, veja a tabela abaixo o preço de alguns produtos na mercearia do seu Zé Pequeno. Do seu pequeno, né? Quanto uma pessoa pagará se comprar 2 xilitos, 3 pirulitos, um biscoito, um refrigerante e 2 docinhos de leite? Aí tá aqui o preço. É só você ir notando aqui de lado. Um xilito é 85 centavos. 2 dá quanto? 2 dá tanto. Aí você bota aqui. Ou então você quiser, vai estar 85 mais 85. 3 pirulitos. Um custa 50 centavos. Então, ou você bota que dá 350 centavos. 3 dá quanto? 3 dá 1,50, né? Bota 1,50 ou você bota 50 mais 50 mais 50. Enfim, o que importa é que você some eles aí tudinho, né? Essa quantidade todinha. Essa questão 3 ainda é referente a essa tabelinha aqui, ó. Ainda sobre o item anterior, caso Eduardo comprasse uma unidade de cada produto da tabela da mercearia do seu pequeno e tivesse apenas 2 cédulas de R$5, qual seria o seu troco? Então, veja, você vai somar isso aqui. Pode até somar aqui, ó, né? Não um de cada um. Então vai ser um xilito, um pirulito, um recheado, um refrigerante e um docinho. Olha quanto é que dá. Como ele tem 2 cédulas de 10, aí ele paga. Quanto é que ele receberia de troco? Bastante simples. Na questão 4, na questão 4, que é isso aqui. Quando eu tenho 3 dimensões, ó, uma figura dessa tem largura, comprimento e altura, 3 dimensões. Nós acabamos de ver figuras que tem 2 dimensões, né? Comprimento e largura, caso do triângulo, caso do quadrado, caso do retângulo. Essa aqui eu já tenho 3, ó. Tenho largura, comprimento, que é esse 3, e a altura, que é esse 1,5. Quando se trata de volume. E como é que calcula volume, professor? Justamente multiplicando as 3 dimensões. Aqui você vai multiplicar 2 vezes 3, tanto, né? O resultado de 2 vezes 3, você multiplica vezes 1,5. Aí você vai ter o volume, ok? Então multiplica 2 vezes 3 vezes 1,5. Primeiro multiplica 2 vezes 3, dá tanto. Aí pega o tanto e multiplica por 1,5. Aqui é apenas análise de tabela. Não é para você fazer nada. Ele quer apenas que
qual foi a Letícia comprou uma unidade de alface pelo menor preço. Ele quer saber qual foi o local que a Letícia comprou o alface, já que ela comprou pelo menor preço. E aqui, ó, tem um local onde tem o menor preço e o maior preço de alguns produtos: tomate, banana, alface, ok? É só análise, não tem que calcular nada. Na questão 7, foi feita uma pesquisa sobre turismo e o gráfico abaixo mostra os 5 países mais visitados em 2004. Aí tá aqui os países: China, França, Itália, Espanha, Estados Unidos. Qual é? Aí, ó, gente, aonde é que tá a casca de banana dessa questão? É porque as barrinhas aqui de cada país não tá na linha, ó. Se tivesse era bom demais, né? França, ó, a França tá passando aqui dos 70, não tá nem encostando no 80. Aí você vai trabalhar estimativa, tá? Ó, no caso da China, a China tá bem aqui. É quem? Entre os 60 e os 70. Aí você vai estimar. Bem, a barrinha da China tá entre os 60 e os 70. Mas tá quanto? Será que tá bem no meio? Se tivesse bem no meio, seria 65. Tá passando do meio? Tá antes do meio? Né? Você vai fazer essas estimativas. Porque, ó a pergunta: considerando os dados do gráfico, a diferença entre o número de turistas do país que recebeu mais visita e o número de turistas do país que recebeu menos visita é de aproximadamente. Então, você vai pegar quem recebeu mais: França. Quem recebeu menos: Itália, não foi? Mais foi a França, a barrinha maior, e menos turista a França. Então, você vai olhar mais ou menos quanto é que a França recebeu, mais ou menos quantos turistas a Itália recebeu, subtrair um pelo outro. Aí, por isso o nome aqui, ó, aproximadamente, porque não é um valor fechado, como eu já expliquei. Você subtrai em milhões e vai dar resposta. Aqui, área, foi o que nós já estudamos lá na apostila, né? Área de retângulo. Primeiro você vai calcular a área todinha, tá? A área todinha dessa parte, e depois só a área da piscina, e subtrair os dois valores para encontrar somente a área que tem ladrilhos. Ladrilhos são esses parte quadriculadazinha aí da atividade, tá? E professor, e como é que eu calculo a área total, incluindo a piscina e o ladrilho? Veja, quanto mede daqui para cá dentro da piscina? O professor mede 12. Então, e a parte de fora, daqui para cá ele não diz que é 2, então daria 14, né, para cá. Daqui para cá também não dá mais 12, 14, né? É 16, né? Então, de comprimento, a área todinha, a parte aí todinha da figura é 16. E na largura, daqui para cá, eles querem 6, ó. 6 metros. Como daqui para cá é 2, para baixo é 2, para cima também é 2. Então, 2 mais 2, 4. Com 6, 10. Então, a área todinha é 10 por 16, não é isso? Então, multiplica 10 vezes 16. Aí você encontra a área total aqui, ó. Aí depois, só o da piscina. Só a área da piscina. 6 vezes 12. Tanto. Aí subtrai o valor que você fez, 10 vezes 16, do valor que você encontrou fazendo 6 vezes 12. Aí você vai encontrar, beleza? Na 8, análise de números
negativo. Num dia muito frio em Porto Alegre, a temperatura era 5 graus. Então, você já marca aqui, ó. Tá aqui, ó. A temperatura era bem aqui. Não sei se vocês estão vendo o mouse andar aqui, ó. Em cima do 5. O 5. Aí, diminuiu 7 graus. Então, você vai voltando. Do 5, você volta para a esquerda 7 espaços desse. Não é os espaços pequenininhos, não. Espaço que eu digo é entre um número e outro. Entre o 4 e o 5, eu tenho um espaço. Entre o 4 e o 3, eu tenho outro espaço. Entre o 3 e o 2, eu tenho outro espaço. Entende? Então, você sai do 5 e vai contando 7 espaços. Quando você contar 7 espaços, do 5 para a esquerda, é a temperatura que atingiu. Na questão 9, é tipo uma brincadeira, também com números inteiros negativos. Você sabe que números, quando são sinal de mais, eu tenho, sinal de menos, eu devo. É só você ir fazendo os pagamentos, tá? O carrinho de controle remoto, na primeira vez ele andou, é como se ele andasse 17 metros para frente, porque tem um sinal de mais. Na segunda vez que ele acionou o controle remoto, 8 menos 8, ou seja, andou 8 metros para trás. Se ele foi 17 metros da primeira vez e andou 8 metros para trás, ele parou a que distância de você? A 9, né? Porque 17 tira 8, fica 9. Entendeu? Aí, na terceira, mais 13. Ele andou mais 13. Ele já está a 9. Se ele anda mais 13, é só contar 13 mais 9. Entendeu? Toda vida que for negativo, você subtrai. Quando for positivo, você soma. Aí você vai saber a quantos metros ele parou de você. E por último, a questão 10 é sobre porcentagem, muito simples. Tá aí 3 produtos, sabonete custa R$ 2,50, preço antigo, creme dental R$ 4,00 e o desodorante R$ 8,50. Só que vai ter um aumento de 10%. Dá até para fazer de cor, gente. Ok? Vou pegar o exemplo aqui do creme dental. O creme dental custa R$ 4,00. Vai aumentar 10%. É isso? Então, vai aumentar quanto? Vou trazer vocês aqui, só para fechar. Porcentagem. Dá uma relembrada aqui em porcentagem. Como requer cálculo. Vocês lembram de porcentagem? Como a gente faz? Como a gente faz? Então vamos lá. Né? R$ 4,00. Qualquer valor. Eu estou pegando o exemplo do creme dental. R$ 4,00. Não vai aumentar 10%. Então você vai... Como é que a gente calcula porcentagem? Você multiplica o 4 por 10 e o resultado você divide para 100. Por que para 100, professor? Por porcentagem. Porcentagem, não é por 100. Então, você é só multiplicar 4 vezes 10. Quem é o 4? É o valor do produto. Quem é o 10? É os 10%. Então é só fazer isso. Então para saber quanto aumentou esses 10% sobre o sabonete, que custava R$ 2,50, basta eu multiplicar 2,50 vezes 10 dividido para 100, né, professor? E para saber o preço, quanto aumentou no preço do qual é o outro produto, em que custava R$ 8,50. Deixa eu ver aqui. Desodorante. Vocês nem viram não, mas é o desodorante. Custa R$ 8,50. Então você multiplica 8,50 vezes 10 e divide para 100. Aí você tem quanto vai aumentar. Só que aí você tem que juntar com o valor antigo.
Exemplo, 4 vezes 10, 40. 40 dividido para 100, ó, veja, vou fazer um para vocês verem. 40 vezes 10 dá 40, não dá? Opa, 40. Professor, eu preciso botar o 00 não? Não, precisa não. Pegue só 4 mesmo, pronto. Indica que é 4 reais, não precisa vírgula 00 não, certo? Pronto. 4 vezes 10, 40. 40 dividido para 100. Vixe, agora lascou, professor. Lascou não, gente. Eu já expliquei a vocês como divide por 100. Ó, 100 tem 2 zeros. Então, o meu 40 tem que ficar com 2 casas decimais. 2. Para que fique com 2 casas decimais, aqui tem que ter uma vírgula aqui, né? Aí é só botar o 0. Pronto. Significa que 10% de 4 reais dá 40 centavos. Vai aumentar 40 centavos. Só que ele quer saber qual é o novo preço. Quanto vai passar a custar agora o creme dental. Se hoje é 4 reais e vai aumentar 40 centavos, então é porque o creme dental vai passar a custar 4 reais e 40. E assim cada um deles. Aí tem as opções lá para vocês marcarem. Beleza, gente? Então, um abraço para todos. Mais uma vez, saudade. Se inscreva aí no canal, quem não se inscreveu. Assista, tem outros vídeos, sabe? Não necessariamente tem que assistir só os vídeos de vocês do 8º ano. Assista dos outros, tá? Tudo é conteúdo. Então, sem mais delongas, um abraço. Felicidade a todos. Se Deus quiser, eu tô torcendo muito pra gente se ver o mais breve possível. E até na próxima semana, beleza? Ah, não sei qual vocês verão primeiro. Saiam do canal, desligue a CVC TV, aqui é onde nós estamos, e dê uma ligadinha lá na rádio CVC para assistir o programa que está explicando ciências do bloco 14. Tem uma promoção bastante legal esta semana novamente, tá? Um brindezinho para quem acertar, beleza, gente? Olha lá, dê uma escutada no áudio que vai ajudar você também a responder a atividade de ciência. Então, um abraço, felicidade, até a próxima semana lá no bloco 15, quando nos veremos em mais um vídeo aula. Fui!